Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um programa Agregando Valores. Hoje com um tema bem interessante, tenho certeza que vai agregar aí na sua vida, vai ser incrível, com os nossos parceiros aqui, os nossos companheiros, amigo de muito longa data, né, Luiz Júnior, que você sabia que, Luiz Júnior, o pessoal acompanha o pessoal do Radical que acompanha o Agregando Valores. Eu tenho certeza que eles vão colocar lá no comentário. E aí, Luiz Júnior, nunca mais foi no Radical, nunca mais foi no Metanoia. O pessoal vai te cobrar, cara. Eu pensei que você ia falar que o pessoal ia colocar aí, Luiz Júnior, vamos quebrar tudo. Porque assim, é isso aí, cara. Então, você viu que a Leila falou pra você aqui no início, né? Então, o pastor Luiz Júnior aí, o nosso amigo, Radical, desde a primeira edição. Na veia. Na veia. Nos últimos anos aí, bem lento. Os caras pegam outras responsabilidades. Pastor, cara, pastor é um negócio sério, né? Eu entendo você. Eu entendo você me compreende. Eu te compreendo. E hoje nós vamos falar sobre o Jesus, né? Se Jesus era negro, se Jesus era branco, como que era Jesus assim. Vamos trocar uma ideia sobre isso aqui, bem legal, bem leve. A gente espera que isso traga bastante conhecimento para você dentro daquilo que a gente sabe, né? Eu mesmo não entendo nada disso, viu? Negócio de Jesus negro, branco. É mais com o pastor Denner, porque o cara inteligente da mesa aqui é o pastor Denner. É o pastor Denner. O cara fica me tirando. E aí, pastor Denner, se apresenta não, né? Fala aí com o nosso público aí. Mais uma vez, né? Cheio de alegria, estamos aqui no Agregando Valores, né? Esse podcast, né? Que tem. Olha, muita gente, viu, pastor? A gente fala, às vezes parece exagero, né? O pessoal da igreja tem conversado comigo, um pessoal que até às vezes assistem porque a gente manda nos grupos, né? Pô, foi muito bom, gostei demais, tal pergunta, tal situação. Só curte mesmo. Bora assistir, tem vários, já tem alguns programas que já foram gravados, vou pedir pro pessoal aí que não viu ainda, né? Só dar uma olhada lá nas histórias, vamos dizer assim, nos programas antigos, né? Do Agregando Valores, desde o dia que nós voltamos, né? E tem sido cada vez mais procurado pelas pessoas para assistir, vamos continuar divulgando aí, né? Pra gente, além disso, né, pastor? Não pode esquecer de deixar o seu like. Ah, eu já ia falar agora. Não esqueça de deixar seu like, né? Fala o resto, pastor. Como é que é? Do sininho, como é que é? Ativa o sininho. Eu já tô cansado hoje, assim, eu não tô... Ativa o sininho. Você já falou. O pastor me ajudou aí. São coisas assim que a pessoa tem que fazer. Tem que fazer um comentário. Isso. Porque isso traz relevância dentro do canal do YouTube, né? Exatamente. Mas também lá tem uns cortes que a gente coloca aí no Instagram também, né? Faz um comentáriozinho lá, fala que curtiu, cobra o pastor Luiz Júnior. Hashtag todos cobrando o pastor Luiz Júnior para ele quebrar tudo lá no Metanoia. Lá no Metanoia, faz meses, né? que ele não quebra nada. Não é que não, hein, pastor? Ó, tô falando aqui. O pessoal vai pegar no teu pé. Então, eu tô falando aqui em rede nacional, pelas redes sociais. Não, foco nele. Pera lá. Foco nele. Câmera nele. Tô falando aqui em redes sociais e rede nacional. Aqui, ó. Isso. É isso mesmo, essa câmera aqui, ó. Essa é a câmera, né? Fala lá. Na edição de setembro estaremos juntos. Promessa, hein, pastor? Tá promessa bom. Agora eu tenho que cumprir, né? Tem que cumprir. Não, se você não cumprir, cara, acabou a credibilidade. Já era. Já era, porque a turma do Metanoia... Cadê o pastor que falou no Agregando que ele estaria aqui? Não, além de você falar para aquela câmera, cadê aquele pastor, a Leila já fez um corte. Já gravou, Leila, ele falando isso? Ai, a Leila é esperta, ela já gravou aí, né? isso. Ai, meu Deus. Ela já gravou, ela já vai soltar aí pro pessoal do Metanoia. Aí você tá enrolado. Então, voltando aqui, ó, algumas coisas você tem que fazer um comentário. Tanto no nosso canal do YouTube, faz um comentário lá, nem que seja um alô. Isso. Fala alguma coisa lá. Tá? Mas o que eu tô indicando é que cobre lá o pastor Luiz Júnior, mas ele já se comprometeu em Ai, meu Deus. na edição Quebra Tudo no Metanoia Radical de setembro, não é novembro, é setembro. Não é o tema, né? Quebrar tudo, né, pastor? O tema não é quebrar tudo, né? Mas é em Edição setembro, Quebra né? Tudo. Setembro? Setembro. Último final de semana de setembro, né? É isso aí. Beleza. E 23, 24, é isso? Não. Olha aí, já tá errando a Já mudou a data. É 28, 29, 30 e 1º de outubro. Ah, 29 e 30. Ah, então é mais tranquilo ainda. Opa, eu pensei que ele ia falar, ih, Quase, posso. quase. Eu só posso em 23. É 29 sexta, 30 sábado e 1º de outubro. Domingo. É isso aí. Fechado. Então faz um comentário no canal do YouTube, faz um comentário também nos cortes aí do nosso Instagram, né? Dá uma moral. Compartilha o vídeo, manda para os amigos, pro seu grupo, enche o saco da galera, fala, olha, assista
esse Agregando Valores. Eu ia falar do Podmeta. Podmeta eu vou gravar daqui a pouco. Assista. É muita coisa na cabeça do homem. Assista o Agregando Valores. E então, divide isso aí com todo mundo, compartilha esse vídeo e não deixa de curtir, né? Dá uma verificada também se você já está inscrito realmente, porque o canal do YouTube, ele vai derrubando assim, né? As pessoas tira inscritos, né? Do nosso o canal do YouTube do Metanoia Radical, Luiz Júnior, saiu um monte de inscrito. O YouTube foi lá e tirou. Coisa ridícula, né? Mas fizeram isso. Então, dá uma conferida lá. Se você está inscrito no canal do Agregando Valores, acompanhe, manda para alguém. É isso aí. Beleza? Pastor, pode ser do Spotify também, né, pastor? Ah, tá. Também no Spotify. É isso aí. Acompanha a gente nesse tema relevante. Jesus era negro. O que a gente vai conversar sobre isso? Vai ser bem legal hoje aqui. E o pastor Dena já vai dar logo a primeira aí. Deixa eu só fazer um agradecimento aqui, rapidinho. Pode fazer. 30 segundos. Não, o cara que disse que vai... O cara que falou que confirmou em rede social, nacional... eclesiástica de que vai na edição de setembro, pode tudo agora. Pode falar o que quiser, pastor. A lei lá, ó, 29, 30 e 1º. Já vou pôr até na minha agenda aqui. Já. 30 segundos, rapidinho. Eu acompanho Agregando Valores desde antes da parada, né? E com os temas bem polêmicos que sempre teve. Os caras bloqueou a gente. Então, mas pra mim é uma... Pra mim é uma honra estar aqui. Quero agradecer o convite. Pra mim é uma alegria estar com vocês. E falando de um assunto bem relevante também, que nós vamos conversar hoje. Mas eu acompanho, viu? Eu tenho lá, eu ativo o sininho, tudo direitinho. Legal, é um inscrito, né? Eu sou inscrito lá no canal. Bom. Então hoje vai compartilhar... Aqui no canal, né? Vai compartilhar para todo mundo da tua igreja e vai dizer, pessoal... Galera toda vai assistir. E se inscreve no canal, né? É isso aí. A gente tá retomando, né? Então o canal ainda tá crescendo devagarinho e tal. Vamos lá, pastor Dena, já... Fazer a primeira pergunta, tá aqui na minha cara, pastor. Já? E antes eu tinha sempre uma dúvida, o que iria dentro dessa caneca? Hoje eu tirei a dúvida. Mas não conta não, mas não pode contar. Fala que é água, pastor. É água? Não tá vendo que não é água. Ninguém eu tinha dúvida do que ia nessa caneca, hoje eu tenho. Muito bom que tem aqui, viu? Esse cara é louco, é água, gente, viu? É água, irmão. Mostra aí, Lucas. É água, irmão. Não é não, pô. Dá nem pra mostrar, né, Lucas? Não derrama na mesa aqui. Água. Mas vamos lá, pastor Dena. Vamos lá, a gente vai falar hoje, né? Nós vamos falar sobre o Jesus negro, né? Sim. E a primeira pergunta, pastor, pensa o que poderia ser, né? Por que incomoda tanto essa ideia de Jesus ser negro? Então, eu pensando assim no que pode incomodar tanto essa ideia, é toda uma construção que foi feita lá atrás de um Jesus de olhos claros, de pele clara, né? Depois a gente pode até entrar mais sobre isso, mas tem toda uma questão estrutural. E aí essa questão estrutural ela é desconstruída, né? Porque Jesus, eu já quero começar falando. Jesus é muito difícil ele ter pele clara e olhos claros, até por toda a questão da região, toda a questão da Palestina em si. Então a gente já começa aqui desconstruindo essa ideia, mas incomoda pelo fato de que foi se colocado ao decorrer dos anos um Jesus europeu de cor clara, de olhos azuis, e que isso era o que chamaria a atenção das pessoas ali na... E a ideia de um Jesus assim, esse padrão de qualidade global, né? Olhos verdes, bonitão, lindão, loirão. Por que eles fizeram isso? Tem alguma noção? Assim, então... Parece que a ideia era inserir em algum grupo social. Possivelmente da Europa, né? Sim. Pelo fato do seguinte, a ideia deles é muito da aparência, né? Nós entendemos daquilo que Jesus ministrou para nós como palavra, né? Porque por isso que a Bíblia nem relata sobre a aparência física de Jesus, mas aquilo que ele disse, o que ele fez e que serve de exemplo para nós. Mas essa construção de um Jesus, vamos dizer assim, com essa cutis aí, é pelo fato de que a aparência envolvia a sociedade naquela época. Por exemplo, há estudos que falam que Jesus tinha 1,60 m. Como que eles vão colocar um Jesus de 1,60 m? Tem que colocar um Jesus mais alto, mais imponente, maior que as pessoas que estavam ali, porque eles achavam que... E eu até acho que era muito também por causa da questão, por exemplo, tinha os impérios na época, né? Tinha os reis, que eles eram poderosos. Então eles vão colocar um Jesus igualitário, eles têm que colocar um Jesus um pouco diferente. Então acho que a aparência contava muito nessa construção aí.
A própria Hebreus fala que nele não se encontrava beleza alguma. Né? Exatamente, não tinha formosura nenhuma. Mas eles precisam... Eu acho que é mais pela aparência mesmo. É o que ditava é a aparência, né? Então aí tira um pouco o foco do que a gente crê que seria mais daquilo que Jesus ministrou e pregou, né? Tira esse foco e traz um foco mais de uma aparência. E também uma questão estrutural. Você vai colocar no meio de pessoas que vêm... pessoas ali de uma cultura europeia. Você vai colocar um Jesus, uma cor de um não seria beduíno. Aceito, não seria aceito. Eu creio que não seria aceito. Esse texto que o pastor Denner citou aí é de Isaías 53. E depois Hebreus fala novamente também. Hebreus também repete, né? Mas Isaías 53 ele trata de um Jesus realmente bem moído, né? Bem quebrado. Sem formosura, né? Sem formosura, beleza nenhuma, o texto diz. E isso 750 anos aproximadamente antes de Jesus nascer. Isaías já se referia a ele, né? Homens de dores, experimentado no trabalho. Era alguém realmente que as pessoas não tinham... Não havia beleza, né? Hoje em dia as pessoas seguem o belo, aquilo que é bonito, aquilo que é aparente, aquilo que tem... Eu acho que não é só hoje em dia, né? Na história sempre foi assim, e é exatamente por isso que apresentaram, introduziram no mundo, ao meu ver, um Jesus assim, bonito, né? Bonito... Vamos dizer assim, deixa eu explicar o bonito. Depois. Porque assim, então o negro não é bonito, não é nada disso. Dentro de um padrão estabelecido por algumas pessoas de beleza. Então, eles chamam os historiadores chamam de eurocentrismo. Então é uma questão, olhando para a Europa, né? Uma questão exatamente de eles ditarem um padrão de como que seria. Caucasiano, né? Exatamente, caucasiano. Bonito. Então, tanto a arte quanto a religião, eles acabaram trazendo esse Jesus branco, de cabelos longos e de olhos azuis. Alguns filmes aí tem os olhos azuis, outros olhos verdes, né? Então, esse eurocentrismo, eles chamam de eurocentrismo, tem a ver com o que você está dizendo. Talvez pela igreja ter sido estabelecida de uma forma muito mais forte na Itália, né? Assim, na região, naquela região da Europa onde o cristianismo tomou muita força, né? E a partir dali surgiu... espalhou pelo mundo. Nessa questão da Itália também, desculpa te cortar, pastor. Nessa questão da Itália tem aquela parte do renascimento ali, né? Naquele momento. Então, alguns artistas, pintores, né? Eles foram, acho que, se eu não me engano, acho que Michelangelo, alguns deles ali. Pintou a ceia, né? Que pintou, já pintou. Ceia. Exatamente, já pintou Jesus dessa forma ali também. Né? Os historiadores falam exatamente dessa questão aí desse período do renascente, né? Renascentismo. Se estiver falando errado, vocês colocam aí embaixo aí. Mas é mais ou menos nesse período aí que eles pintam esse Jesus. Então a Itália também traz essa tendência. Traz muito isso dos artistas da época, né? E como que você vê, assim, pastor? Eu acho que a gente pode trabalhar um pouquinho também essa questão, essa importância de explorar essa possibilidade de um Jesus que tenha sido negro, né? Qual a importância disso para os dias atuais, para os dias de hoje? Como que você enxerga essa questão, né? Porque assim, a pessoa que está em casa, que está nos acompanhando, que vai encontrar o nosso vídeo também aí pelas redes sociais, vai dizer, mas esses caras estão falando de um assunto que para mim não é tão relevante, né? Por exemplo, se fala para mim, se isso chega para mim de uma maneira assim abrupta, eu falo, tanto faz Jesus ser negro ou branco. No meu caso, por ter uma fé resolvida, né? Mas para a galera, de modo geral, o que você pensa sobre a importância disso? Assim? Eu vejo a importância mais ou menos do que a gente estava conversando aqui nos bastidores quase agora, né? Para muitos grupos, chega a ser uma ofensa um Jesus branco de olhos azuis. Né? Para muitos que eles entendem isso como uma ofensa. Entendem isso que o cristianismo traz como uma ofensa. Vai de encontro a tudo que esses grupos entendem como uma questão estrutural. Porque quando a gente traz um pouquinho a questão do racismo, eu não quero nem entrar na questão do racismo da ofensa. Ofensas racistas que essas coisas são abjetas, né? De modo geral. Eu quero entrar na questão mais estrutural mesmo. E essa questão estrutural, ela precisa ser desconstruída, assim, no meu modo de entender. E quando eu falo estrutural, é exatamente isso. É uma estrutura que foi criada, e às vezes tem pessoas que olham e acham que foi daquele jeito. A gente tem a nossa fé resolvida, mas tem pessoas que não. Então as pessoas acham que foi daquela forma. Porque existe uma questão estrutural ali. Quando isso é desconstruído, leva a pessoa a ter um pensamento um pouco diferente, né? De que talvez esse Jesus não fosse... Não estou dizendo que ele seria negro, mas também não é tão branco assim, né? Tão de pele clara assim. Não é caucasiano, então, né? Então isso desconstrói um pouco
E aí a gente parte a princípio daquilo que é mais próximo da realidade. Eu acho que isso é importante também, das pessoas entenderem aquilo que é mais próximo da realidade. Porque esse negócio, pastor Denis, já prepara a outra pergunta, mas essa discussão, para mim, ela tem um peso de relevância tão grande no sentido da preocupação das pessoas, se Jesus era negro, ele não é aceito, ele é aceito. Por exemplo, eu sou negro, eu me considero negro, né? Na verdade eu sou negro, você também é negão. Dizem que não pode falar essa palavra, né? Mas um negão pode chamar de negão hoje em dia? Acho que pode. Acho, eu sou bem resolvido nisso daí. Eu também sou. Mas tem lugar da briga, viu, mano? É que tem gente que fala, você tem que falar negrão, não negão. A gente se conhece há tanto tempo, a gente sempre chamou de negrão, né? Negrão, tal, não sei o quê. Sempre foi assim, de uma maneira leve, prazerosa, e tranquila, né? Não tem dificuldade nenhuma com isso. Porque de fato sou, e acabou. Né? Apesar de ter Agrélio, né? Agrélio é italiano. É um sobrenome europeu, culpa do meu avô, né? Mas tem uma mistura aí na sua família. Tem uma mistura na minha família. Mas então eu tenho um padrão europeu de qualidade. Tá vendo? mas assim, e esse Jesus bonitão, loiro, né? Bonitão dentro de um padrão que as pessoas estabeleceram e impuseram esse padrão, tá? Porque para mim eu posso achar tanto um homem e uma mulher, independentemente do seu tom de pele, bonito, lindo, não tem dificuldade com isso, zero dificuldade. Mas assim, para mim não foi um problema. E as pessoas que eu conheço também, os meus avós, que eram negros, tinham brancos também não foi problema para eles, aceitaram Jesus com esse padrão, né, que estabeleceram aí, né, essa imagem desse Jesus. Porque antes de se tornar evangélico, que a gente não... Os evangélicos, via de regra, eles não se apegam à imagem, à fotografia, à construção de um Jesus do padrão que estabeleceram. Antes de ser evangélico, a maioria das pessoas que eu conheço eram da religião romana, da religião católica. E na religião católica, o Jesus que fica pendurado dentro da igreja romana, da igreja católica, é um Jesus nesse padrão, né? Alto, loiro, olhos verdes ou azuis, né? Depende. Depende do artista, né? Teve uns filmes, um dos primeiros filmes, os olhos eram azuis. Eram azuis, né? Depois verdes e ficam nesse padrão europeu mesmo. Então, para nós negros, da minha família, nunca foi um problema, né? De acreditar no Jesus. Depois, e a imagem estava lá. Quando a gente se torna evangélico por conversão, menos problemas ainda, porque a gente não tem a menor ideia de como Jesus era, no sentido físico, a não ser pelo que Isaías diz e testemunha em Hebreus, depois ele vai dar essa confirmada, né? Mas, entende? Nunca foi um problema. Agora, eu sei que para um grupo da sociedade, né, e eu acho que aí a gente pode se aprofundar um pouco nisso, né, e pastor Luiz Júnior, para um grupo da sociedade que acredita de uma forma diferente da minha, da sua e da dele, esse grupo não aceita de maneira alguma um Jesus com esse padrão. Diz, não, Jesus não tem esse padrão, ele era negro. Como que você vê essa questão, Luiz Júnior, desse grupo que pensa diferente da gente? Você bem colocou aí. A questão que pra gente isso não tem uma relevância. E também, ao longo do período e dos anos, nas famílias também nunca teve. Uhum. Eu vejo que hoje a questão é que, assim, esse mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo cheio de informações. E as informações vão chegando. E talvez, como as pessoas recebem mais informações, elas querem chegar ao ponto de uma realidade. E para talvez esse grupo seja uma ofensa essa questão estrutural. Seja algo ofensivo que não era para sua família, que não foi para minha família, que não foi para a gente ao decorrer desse tempo, mas para esse grupo, pelas informações, chega a ser uma ofensa o fato dessa questão estrutural. Tudo que vai... Quando eu falo estrutural, eu falo porque muitos grupos chamam o racismo, que tem o racismo estrutural, que é aquele racismo que ele não é ofensivo, mas foi uma estrutura criada em cima disso. Então, esses grupos, eles defendem e querem, como se pode dizer, eles querem desconstruir essa estrutura. Então, para eles é importante uma realidade de um Jesus. Esse Jesus é uma questão estrutural, essa aparência desse Jesus é uma questão estrutural, e aí mexe um pouco com aquilo que eles acreditam.
Eu entendo dessa forma. Se tiver errado, aí a galera manda aí. O pessoal pode fazer os comentários aí. Comentários aí, né? Porque se a gente pensa no Jesus, porque enquanto o pastor vai falando, pastor Daniel, fica falando. Vou soltando aqui, né? Porque se a gente pensa no Jesus, por exemplo, que era um Jesus fruto divino, ou seja, quem era Jesus? Ele era divino. Jesus é Deus, correto? Tanto é que quando as pessoas perguntam assim, pessoas que para entender a questão da religião, como é o nome do seu Deus? Eu falo, o nome do meu Deus é Jesus. É ele que eu adoro, né? É a ele que eu me prostro, é diante dele que eu me ajoelho, é em nome dele que eu falo, né? E é nele que eu acredito. O meu Deus chama-se Jesus, né? E eu não tenho nenhuma dificuldade de falar isso, muito pelo contrário, eu tenho o maior prazer e alegria dentro do meu ser em falar. Jesus era divino. Nasceu da Virgem Maria, fruto do Espírito Santo. Que cor Jesus tinha? Você entende? É meio louco isso, né? Porque quando a gente pensa nas etnias, quando a gente pensa nas questões em que os grupos, né, que você falou da questão do racismo estrutural, da ideia estrutural, do conceito estrutural, dos preconceitos e do racismo, a gente tem que ter um limite aqui, eu acho. Né? Qual é o limite? O limite, cara, não importa se Jesus era negro ou branco. Né? Jesus ele poderia ser, por exemplo, branco e como é o povo da região que Jesus nasceu, se você for olhar na época, por exemplo, de Davi, tinha uma situação de pele, com certeza. Na época de Jesus, uma outra. É diferente, as coisas vão mudando, né? Com o passar do tempo. Então, como que Jesus ele nasce, né? E depois ele anda pelo deserto, desde pequeno, enfim, como que vai deteriorando, o sol vai deteriorando. Se você pegar uma pessoa de 60 anos, falando de Brasil hoje, no Brasil, você pega uma pessoa de 70 anos no Brasil, que mora no Nordeste, por exemplo, no Ceará, que teve contato com o sol, todos os dias da sua vida, ela tem um jeito de pele. Sim. Né? E aí envolve tudo, tonalidade, rugas, etc, etc, etc. Se você pegar uma pessoa com o mesmo tom de pele em São Paulo, ela já vai ter, com 70 anos, a mesma idade, ter nascido no mesmo ano, um outro tom de pele. Sabe, a pele do rosto, do corpo em si, ela não vai alterar tanto quanto essa pessoa que mora no Nordeste, que tem acesso ao sol muito forte durante o dia todo, né? É mais ou menos isso. É por isso que eu acho que é uma discussão muito interessante, mas que no final a gente tem que colocar alguns limites. Colocar esse limite. E será que a gente conseguiria ter algumas evidências históricas assim para dizer por que Jesus Cristo não era branco? Ideia de ser negro, né? Sim. Porque, só abrindo um parênteses, né, pastor? A questão até de Davi que o senhor falou, né? Porque acho que 1 Samuel, não lembro se é 12 ou 15, que fala que ele era ruivo, né? Uhum. Então a ideia também que ele não era caucasiano, mas ele era ruivo, né, de boa aparência, não dizendo mesma coisa que o senhor está dizendo. Eu só repetindo o que o versículo disse, depois eu abro aqui para Davi, gente... né? Sobre Davi. Referindo a Davi. Então, quando a história vai até Jesus, né, e qual será que teriam essas evidências que a gente poderia discutir um pouquinho a respeito de dizer que, pelas evidências históricas, Jesus Cristo não poderia ser exatamente um branco caucasiano, entendeu? Tem uma. Eu mandei uma foto, não sei se tá com o pessoal aí, se consegue colocar. Mas tem uma evidência que mostra de uma concepção artística de um especialista de reconstituição facial florense. O nome dele é Cícero Moraes. E ele mostra que os judeus que viviam no Oriente Médio no século I tinha essa daí. Imagem. Essa é a primeira. Depois eu vou falar da outra, que é a do artigo da BBC. Mas essa aqui que ele faz, o Cícero Moraes que faz essa reconstituição facial. Eu achei bonitão. Então, ele mostra que os judeus que viviam no Oriente Médio no século I tinham a pele, o cabelo e os olhos mais escuros. O pessoal de casa consegue ver bem, Lucas? O pessoal consegue ver aí, Lucas? Dá pra ver, sim. Dá pra ver, né? Então, essa imagem que ele traz dessa reconstituição mostra que ele teria os cabelos escuros, a pele mais escura. Mantém um pouco o estereótipo, né, da ideia de ter um Jesus barbudo, né?
Sim. E que eles também trazem aquela ideia dos cabelos longos, época, né? Pela homens, característica da época. Os homens usavam barbas. Mas é até que o pastor trouxe uma questão, uma evidência também. E a gente vê isso biblicamente. Jesus andava muito. Como que era o sol naquela época, né? Então isso mexe um pouco com a... Não, com certeza, né? É por isso que eu amo a definição de Isaías 53. Homens de dor, experimentado no trabalho, olhando nós para eles, nenhuma beleza víamos, né? E esse cara aqui, deixa eu ver, é bem feinho também. Assim, é feio, não é bonito. Tem uma outra... Depende, né? Porque você pode chamar um cara desse de feio, não, mas é lindo, que homem bonito, porque isso... Aí o outro fala, não, é feio, bonito. Por isso que eu brinquei aqui com feio, bonito, porque é meio louco essa questão. Agora, essa daí, essa eu lembro quando eu saiu na época, porque em 2001... Essa aí eu lembro também. Você lembra? Foi um documentário produzido pela BBC. E aí, um outro especialista florense, né, que eles falam de reconstrução facial britânico, o nome dele era Richard Neave, eu acho que é isso. Ele utilizou de conhecimentos científicos para chegar a uma imagem que pode ser considerada mais próximo da realidade, essa daí. Mais próximo da realidade. E a partir de 3 crânios, do século I, de antigos habitantes da mesma região onde Jesus teria vivido, e ele e a sua equipe recriaram utilizando uma modelagem em 3D, que é importante, como seria o rosto típico que pode muito bem ter sido o de Jesus. Então, eles trazem... queimado também, né? Não é assim, queimado do sol, não é exatamente o negro, né? Sim, mas nessa tese, eles estão colocando Jesus numa semelhança da região da época, né? Porque se ele pegou os crânios de pessoas da época... Mas para Deus isso era importante? Eu acho que aí se já leva para uma questão... Para Deus que trouxe Jesus ao nascimento. Não, eu creio que biblicamente não. Porque não a Bíblia não relata sobre a aparência de... A não ser em Isaías, que não tinha formosura, mas não relata detalhes, né? Isso são especulações. Por exemplo... um outro lance também respondendo sua pergunta, alguns esqueletos de judeus dessa época mostram que a altura média era de 1,60 m. Então, pode ser que Jesus não era tão alto de assim como... 1,80 m, 1,90 m. Exatamente. Então, é isso, né? E a cor de pele também mais escura por causa do sol, da caminhada. É porque assim, aquelas outras imagens de Jesus com a barbinha mais feita também é uma questão do eurocentrismo, né? Que nós estávamos conversando, né? Com a barbinha Tem que apresentar alguém... Sim, e uma pessoa com a cara mais fofa, né? Alguns historiadores falam isso, né? Para as pessoas olharem, né? Porque de repente a pessoa vê um Jesus com esse perfil aqui. Então, acho que entra aquilo que você falou, muito a questão da aparência mesmo. Mas, assim... Eu acho, não muito aquela primeira imagem que eu trouxe, aquela era mais chocante, é que a gente tá falando de Jesus negrão e aquela parece mais, mas eu acho que talvez Jesus fosse muito parecido com essa imagem aqui. Eu acho. É o que você acredita. É o que eu acredito. Essa daqui ela é bem interessante de se analisar. Se a gente olhar para o passado e entender que eles fizeram uma reconstrução a partir dos crânios, né, encontrados no primeiro século, é isso? Tudo bem, a gente pode admitir de uma forma... pela região, né, pastor? Pela região lá. Por exemplo, se você olhar hoje um iraquiano, talvez alguns historiadores dizem que os homens naquela época eram muito parecidos com os iraquianos hoje, né? Aquele jeito deles, né? Então, de aparência, né? Sim. Então eles levam muito para a questão como que era o homem na Palestina. Agora, você tocou num assunto aí muito interessante, né? Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Então não teve participação de José nenhuma, né? Nenhuma, zero, né? Então... Até a linhagem dele via por Davi era por José, né? Que não teve contato nenhum com Maria, contato físico, né? Sexual, não houve. Então Jesus não teve... Então, você trouxe uma tese nada de DNA, nada de DNA. Eu penso no Jesus, num DNA totalmente diferente. Porque aí seria mais o DNA de Maria, né? E ele foi concebido pelo Espírito Santo. Agora, você trouxe uma tese aí importante que talvez desconstrói alguma coisa. O ser humano tem tanto o DNA da mãe quanto do pai, né? Então. Então a ideia do Espírito Santo, né? Qual que era o DNA do Espírito Santo? Mas eu também não posso... Outro tempo podcast, qual que era o DNA do Espírito Santo? Qual o DNA do Espírito Santo? Eu não posso, por exemplo, entender que Maria teve participação no DNA de Jesus. Então. Zero. Porque por isso que eu falei que quando você trouxe essa ideia... Maria, sendo ela pecadora, como eu, como qualquer outra pessoa, né? Dentro da sua humanidade, ela foi usada, vamos dizer assim, entre aspas, né? Apenas como aquela que
trouxe Jesus ao mundo. Ou seja, não há uma participação genética de Maria, né? Ela foi a pessoa que Deus, de uma forma extraordinária, a pessoa certa, né? Talvez Deus olhando assim, a gente analisando, tentando pensar como Deus pensou, olhando para todas as meninas daquela época, e Jesus, ele viu aquela grande mulher, né? Que era uma criança, uma adolescente, né? Uma jovenzinha, e falou, vai ser essa, por entender o coração daquela mãe, né? daquela moça, né? E trouxe ela justamente para ser a mãe de Jesus. Agora, eu não posso conceber essa ideia de que Jesus ele foi desenvolvido e que o DNA de Maria acabou influenciando, inclusive no aspecto físico de Jesus. Porque se isso é verdade, se Jesus tem o DNA de Maria, o DNA de Maria tem pecado. E aí Jesus teria. Interessante. E ele não tem. É uma tese, né, pastor? Porque aí como a gente falaria sobre essa questão do DNA do Espírito Santo, né? Para ver a formação física de Jesus em relação a uma criação só. Se vocês, desculpa, pastor, aqui agora minha mente foi lá em cima. Se vocês caminharam um pouco mais, quando Jesus ele morre e ressuscita, as pessoas que caminharam com Jesus, elas não reconheceram Jesus depois da sua ressurreição. Verdade. Só vieram a saber que era ele posterior. Porque o seu físico mudou completamente. Claro que aí a gente pensa em algo muito próximo da glorificação, né? Que irá acontecer. Mas é muito louco isso. Eu penso num Jesus diferente. Fisicamente. Mas só um detalhe. Que aí a gente pode trazer aqui pra mesa. A questão de que a pele dele não ia ser clara pelo fato dele caminhar no sol. Caminhar no sol. Não, isso aí com certeza. Isso é fato. Então a gente vai tirar essa questão do que é pintado hoje aí de um Jesus de esse pele Jesus muito da clara. pintura não é o Jesus que é real. Eu já penso em relação... Não é ele. Não estou querendo contrariar o que o pastor disse, né? Porque a gente sempre fala... Nem sempre a gente concorda com tudo que a gente fala. Mas eu entendo que ele teria que ter alguma coisa de humanidade, porque ele morreu. Ele tinha fome, tinha sede, tinha as necessidades e ele morreu, né? Sim. Eu entendo que se talvez se tivesse só uma situação divina, né? Talvez não passaria por tudo isso. É complicado pensar, é uma teologia bem... É que na humanidade dele, o físico era humano. Ele tinha corpo, tronco e membros, né? E órgãos, né? Obviamente, sim, né? Então ele era 100% homem no sentido físico. Deus. Mas no sentido essência, ele não poderia ter pecado. Então, se ele, na minha tese, se ele absorvesse alguma coisa... Porque assim, hoje a ciência diz o quê? Antes disso, Davi diz assim, em pecado fui formado. Ele não está falando do ato sexual. Sim. Ele está falando que ele nasceu do pecado por ser pecador. Quando a gente volta lá em Gênesis, a gente entende que o pecado entrou através de Adão, né, e a dona Eva naquele período. O homem morre espiritualmente. E Jesus vem trazer a solução dessa morte eterna. Esse é outro assunto para outro podcast, mas é só para tentar chegar ao ponto que eu quero colocar. Então a gente traz esse Jesus, né, que é 100% homem, 100% Deus. E hoje a ciência vai dizer que quem gera o filho é o homem. A mulher concebe. Claro que há uma mistura de genes, né, de DNA do homem e da mulher. Sim. Né, dentro desse crescimento do feto. Ele vai absorvendo da mulher. Agora, ele vai se alimentando, não é isso? Através do cordão umbilical. É nesse contexto que algumas pessoas vão dizer, então Jesus ele tinha pecado porque ele se alimentou de uma pecadora. Não tem nada a ver. Porque o que vem para alimentar não é o pecado propriamente dito, mas o DNA seria parte de Maria. E é na questão do DNA que eu não... isso é interessante. Eu já entraria na questão da pergunta, então era impossível Jesus Cristo pecar. Impossível. Entendeu? Foi por isso que ele não pecou. Exatamente. Aí a gente não pode se comparar a Jesus, porque Jesus não podia pecar. Então a participação de Maria mesmo só foi dar a luz. Foi dar a luz. Ela foi mãe. Ela foi mãe porque saiu dela. Que saiu dela. Mas ela não teve participação. Toda a geração, tudo que gerou foi do Espírito Santo. Foi do Espírito Santo. Legal.
Tudo eu também eu concordo muito com essa questão. É bem teológica, né? É bem teológica mesmo, é interessante. Pelo fato dele não ter pecado. Eu acho que é boa. Agora, a gente precisa também entender que como que eram os homens naquela época, como eles se vestiam, sim, como que era a questão de barba. Então, tudo isso Jesus também tinha essa característica de aparência e não de DNA, mas de aparência. E é interessante essa questão do DNA que você estava falando, estava pensando aqui, ó. Por exemplo, eu sou negro e a minha esposa é branca. E eu sou negro, como o pessoal brinca aí, com força, né? E a minha esposa já é branca, do cabelo liso e tudo. Sim. E os meus filhos, eles nasceram, como você vê como o DNA do homem é forte, os meus filhos nasceram bem morenos, assim, mas não que nem eu, assim, negro, mas é aquele meio termo entre eu e ela, exatamente. Claro, e com o cabelo deles mais voltado para o negro, né? Minha esposa tem o cabelo liso, mas meus filhos não têm o cabelo liso, o cabelo deles é mais para o crespo, né? Como se diz. Então, você vê como que é a importância dessa questão do DNA, que quando você vê um homem negro e uma mulher branca, ou vice-versa, casando, você vê que tem essa mistura dos dois. Esses dias alguém falou assim, seus dois filhos é realmente a mistura de vocês dois e saiu eles, né? Então, no caso de Jesus, tem que ser o DNA 100% do Espírito 100%. Santo mesmo. Porque se tivesse alguma... Se é que a gente pode chamar de DNA no caso do Espírito Santo. Sim. Né? Mas... talvez só pra gente chegar a uma compreensão aqui, né? É totalmente Espírito Santo. Mas os teólogos que estão assistindo a gente pode colocar aí embaixo. Pode ajudar a gente a... vai falar, com certeza vai ter um monte de gente falando, não é assim que eu penso, mas tudo bem. Não, e é legal isso, porque a gente vai aprendendo um com o outro. A ideia não é construir uma crítica no sentido de uma crítica pejorativa, uma crítica destrutiva, para quem pensa diferente. Muito pelo contrário, os comentários, desde que sejam respeitosos, né, no sentido de trazer contribuição, isso nos ajuda a ler, a organizar e dizer, puxa, é um ponto importante e tal e tal. Eu acho que aqui não é uma defesa no sentido de dizer ele era ou negro ou ele era branco. É no sentido de dizer, cara, era Jesus. Então vamos tentar entender um pouco mais sobre o bate-papo também Jesus. É importante, pastor, para a gente entender, até dentro do que você falou, veio aqui na minha mente, para a gente entender uma coisa que é importante. Talvez Deus, ele, ao enviar seu filho, ele queria muito que as pessoas vissem naquilo que Jesus falava e fazia do que na sua aparência. Exatamente. Então, talvez, como o texto bíblico de Isaías fala e depois Hebreus confirma, talvez a aparência de Jesus poderia até ser feio mesmo, não ter formosura, porque isso não era o detalhe. E o legal de Jesus durante seus 3 anos de ministérios é que realmente ele desconstruiu muita coisa do que era típico da época, né? Isso, Então, a gente talvez poderia até ter desconstruído em relação à sua aparência. Exatamente. É só pensar, e o que você fala, pastor, faz muito sentido, porque as profecias referente ao Messias que viria para o povo judeu, para libertar o povo judeu, e naquela época eles estavam sob o domínio de Roma, a profecia dizia que ele teria a força, a glória, né, e a imposição de Davi. Davi era ruivo, Davi era bonito. Há textos na Bíblia que vai mostrar Davi um jovem bonitão e forte. Um rei imponente e forte. Eu fico até brincando às vezes, porque nas igrejas, quando vai fazer alguma peça de teatro e vai mostrar Davi, mostra Davi pequenininho, pega o molequinho mais magrinho, mais franzino da igreja para fazer essa encenação, né? Cara, Davi lutou com um leão, cara. Urso também. Quando jovem. Ele saiu no braço com o urso. Esse cara era forte pra caramba. Não era franzino. Não era franzino, né? Tem que pegar como se fosse aqui na igreja, a gente poderia pegar o Mike. O Mike né? E dizer, esse aqui é o Davi. É o Davi, né? Esse é o Davi. Aí pegaria o Luizão, que tem 2 metros e 10, e falar, esse aqui é o Golias. É o mais próximo que a gente poderia chegar de Golias. Gigante, aqui na nossa igreja. É o Luizão, mas enfim, ele também deve estar vai nos assistir, né? Mas aí você traz esse Jesus agora, né? Que que o povo judeu espera. Quem é esse cara? Quem vem? Quem vai entrar aqui em Jerusalém com poder e glória? Quem é esse Jesus? Quem é esse Messias? Então, a ideia era alguém parecido com Davi, alguém igual a Davi, alguém cheio da presença física, né, e da beleza, digamos assim, de Davi, porque era rei e tal. Jesus entra montado no jumentinho em Jerusalém, cara. Sabe? Imagino, né? Eu todo franzino, todo simples, roupa rasgada, nada de rei, zero de rei,
não deu tempo nem de cortar o cabelo, possivelmente. Sim. De passar no barbeiro, de dar uma cuidada, dar um tapa na lataria. Foi rejeitado pela maioria das pessoas, né? Mas é nesse contexto que diz, se os homens não falarem e tal, Hosana, seja bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor, as pedras clamariam, né? Sim. De fato, Jesus não me parece ser, nesse sentido, alguém que tinha essa aparência física, porque talvez não era o ponto, estamos falando em tese, né? Que não era o ponto que Deus, como você bem disse, né, queria ressaltar nele. Mas era como alguém tão simples e tão do povo é capaz de falar palavras tão inefáveis, né? Tão lindas. E é o ponto que talvez os europeus lá não enxergaram. Não, nós vamos fazer um Jesus imponente, alto, parecido com a gente, porque para eles a aparência é o que importava. Até hoje, né? Então, eu acho que acredito também que a grande questão disso tudo é sempre a divisão, né? Tem um determinado grupo que quer criar sempre a divisão entre as pessoas, né? Porque a gente sabe essa teoria da divisão é para deixar um povo realmente enfraquecido, né? Porque um contrário ao outro em tudo aquilo que você imaginar. E quando a gente pensa na questão da religião, né? E fala, o pastor acabou de falar sobre Maria, e se a gente desconstrói a ideia daquela Maria que é exaltada nas alturas, aquela coisa toda, então você já arruma um grupo de pessoas que vão dizer o seguinte, ó, esses camaradas estão querendo destruir, né, aquilo que Deus fez na perfeição da mulher que gerou o Deus, né? Não gerou filho de Deus, gerou Deus. Porque eles falam, né, que Maria é a mãe de Deus, né? E aí vem uma ideia da gente mostrar que a preocupação de Deus em relação ao nascimento de Jesus era exatamente trazer alguém ao mundo. Óbvio que quem enxergasse ele naquela época não ia ver que era uma pessoa diferente de mim. Ele é só, quer dizer, fisicamente parecido comigo, mas aquilo que ele fala é aquilo que ele me deixa como exemplo para me seguir e ter uma vida diferente. E quando a gente pensa nisso, por exemplo, você vê que essa questão ela entra em todos os lugares. Foi na terça-feira que o pastor Eli veio aqui, né, pastor? Uhum. Não. Segunda-feira. Eu tô tentando lembrar. Eu levei a Sara no médico. Minha filha ela tava com uma bronquite atacada. Eu levei ela no médico. E uma pergunta interessante que a menina fez quando ela se apresentou lá para poder preencher a ficha, perguntou o nome, perguntou a idade e que cor que você se vê. Qual é a cor que você se vê? Ela olhou pra minha cara e falou pardo, né? E eu falei, cara, eu queria que fosse pra mim. Que cor que você se vê? Ariano. E quero ver você falar, não. Porque tem essa questão hoje de tudo que você falar se tornar o quê? Preconceituoso. Tudo que talvez essa live aqui alguém vai falar, vocês estão cheios de preconceito aí, falando a respeito, né, de Jesus. E a pessoa ela tem a opinião dela, ela pode falar o que quiser, desde que seja de maneira respeitosa, né? Mas eu acho que essa questão que você está trazendo, pastor Denner, é uma questão que tem que ter muito equilíbrio. Sim. Eu vejo que a gente precisa ter muito resolvido em Cristo para essas questões. Eu acho que essas questões também, o que nos faz ser resolvidos é porque nós temos Cristo e que nós caminhamos, aquilo que você falou, né? Tudo que hoje gera para trazer divisão é o que mais se prega aí hoje para enfraquecer o povo. É legal essa sua tese. Porque a gente caminha na questão de que nós somos um povo de Deus, para o Senhor ele não vai olhar quem é branco, quem é negro, Sim. quem é... Tanto é que eu estava até estudando, é tão importante esse negócio para as pessoas da aparência, que se você for ver lá na China, por exemplo, alguns historiadores dizem que já pintaram Jesus com o olho puxado. Na África, um Jesus negro, porque é muito essa questão da aparência. Então eles querem se identificar, né? Não só os europeus fizeram isso, os asiáticos fizeram, os africanos também fizeram, né? É que os europeus são mais divulgados, né? Vieram primeiro, vieram primeiro no contexto religioso do cristianismo. Mas no Brasil, né? Tiveram mais força, né? Colonizado por europeus, né? Portugueses, depois espanhóis vieram. Americanos. Exatamente. Agora, essa questão para nós, como cristãos agora falando, e eu como pastor, posso dizer que a gente... isso aí tem que ser... como que eu posso dizer assim... Não tem que ser levantado por nós como cristãos. Acho que a gente tem que levantar a questão de que nós somos o povo de Deus, somos únicos no Senhor, que a palavra nos ensina, direciona. Aquilo que Jesus trouxe, aquilo que Jesus pregou, aquilo que Jesus trouxe da questão da gente ter como exemplo e vivenciar isso e fazer a diferença nesse tempo. Então, assim, eu sou negro, pastorei uma igreja,
de pessoas que são negras e brancas, e o que a gente prega é o que Jesus falou e não aquilo que... Em outras palavras, quem estiver olhando para Jesus, pouco vai se importar. Pouco vai se importar com se isso. ele já foi negro, pele queimada pelo sol, ou negro mesmo, ou branco, loiro, né? Apesar que eu não acho que ele foi, mas branco, né? Pelo menos. Não, é o Jesus bíblico, é o Jesus histórico, né? Esses dias, né, ela até vai estar assistindo com a gente, mas se converteu uma moça na nossa igreja, Stephanie, o nome dela, e ela era bem, como posso dizer assim, ela era bem partidária, algumas militante, né? Militante que fala. Ela é muito militante em algumas causas, né? Principalmente na questão do negro, né? Uhum. E quando ela conheceu a palavra e a gente começou a dar o discipulado para ela, caminhar, preparando ela para batismo, eu comecei a falar algumas palavras do que Jesus disse. Ela olhava e falava, Jesus disse isso? Jesus falou isso? Então Jesus já pregava, já falava isso? Sim, Steph. Então ela foi conhecendo, ela foi vendo e ela foi se desconstruindo a partir daquilo que ela entendeu do que Jesus, que era uma coisa que ela não vivenciava antes. Então ela tinha aquele, vamos dizer, aquele preconceito de achar que talvez o cristianismo não falasse a respeito de assuntos e que o cristianismo já estava falando, e que Jesus já estava falando, e que Jesus já veio naquela época para desconstruir uma questão de minoria e de abusos e de tantas coisas. Jesus conversava com mulheres. Sim. Ele conversava com mulheres. A mulher samaritana mesmo foi uma desconstrução. Total. E extremamente estranha aos olhos dos seus apóstolos. Mas se eu estava conversando com mulher, sim. Tipo, tanto é que ela, a Stephanie tem no coração dela, falou assim, a galera que eu conheci, ou que eu conheço até hoje, precisa conhecer esse Jesus. E ela quer levar o amor de Jesus. Agora eu sou a parte missionária também de... Mas você vê como que é legal essa desconstrução, conhecendo a Cristo. E aí cai um pouco isso aí. Mas hoje em dia, em alguns momentos, pastor Daniel, tá meio chato essas questões aí, viu? Você vai falar qualquer coisa, aí já se ofende, aí não sei o quê. Eu acho que tem muito exagero. E a ideia também, por isso que o programa é gravado. Não é, pastor? Uma militância estranha, uma militância que deixar ao vivo já por uma causa irrelevante. Não, sabe o que eu acho nessa questão? Desculpa aí, galera, vocês que podem ficar bravos comigo que eu vou falar agora, mas eu preciso falar. Eu acho que tem muitas coisas envolvidas nessa questão aí. Tem uma questão midiática também. Sim. Que é horrível isso. Isso não ajuda, só prejudica. E tem uma questão que precisa ter um equilíbrio. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim. Eu casei com uma mulher branca. E pra muitos eu errei. Então isso também por que eu não posso casar com uma mulher branca? É errado pensar que você errou, né? Na verdade. Então, por que eu não posso casar com uma mulher branca? Qual que é o problema? Pra mim, não tem problema um negro se apaixonar por uma negra, uma negra por um negro, um branco por uma branca por um negro, e um negro por uma branca e uma branca por um negro. Pra mim não tem problema isso. Mas não se pode misturar as raças, essa é a ideia. Né? Então, nessas questões, meio assim, foi errado pra muitos, né? E eu acho isso uma questão muito... também pro nosso lado, assim, né? Não pro meu lado, mas pro lado de pessoas negras, eu acho que tem que também ter esse equilíbrio também, porque senão parte da gente o racismo também. Claro. Né? E o pior é que as pessoas vão dizer o seguinte, que você casou, alguns militantes bobões aí, vão dizer assim, você casou com mulher branca porque você é racista. Então. Pra mostrar superioridade. Né? Pra mostrar superioridade, pra mostrar que você não se mistura com a sua própria... Eu sou da raça humana, né? Sim. Pessoal, mas é exatamente essa questão, né? De que raça você é? Eu sou da raça humana. Então por isso que precisa haver um equilíbrio, né? Equilíbrio tanto branco quanto negros, todos pertencem à mesma raça. Se fizesse um estudo de DNA e fosse fechando como se fosse um filtro, lá no final vai encontrar um só. Sim. Entendeu? Sim. A minha esposa é branca, eu sou negro. Né? A minha esposa é branca. E amo a minha esposa e sei que sou amado por ela. E isso não nos faz diferente, ou seja, as minhas filhas, elas têm uma mais clarinha, outra mais escurinha, e tá tudo bem, tá tudo certo, porque é assim mesmo, somos seres humanos, né? E isso é que algumas pessoas não conseguem compreender. Né? E eu acho uma baita de uma hipocrisia da maioria das pessoas em relação a isso, me chamar, até você também, de racista por termos casado com mulheres brancas, né? A gente não domina o coração nesse sentido. Sim. Enfim, e cada um cuida da sua vida e casa com quem achar melhor.
E até isso, uma questão que se a Bíblia, que é o que nós cremos como nossa regra de fé e prática, não levanta a questão da aparência de Jesus, é porque talvez, né, Deus em sua soberania já entenderia que isso causaria qualquer tipo de problema, então vamos deixar isso de lado, vamos ver para aquilo que realmente Jesus fez. Ele não arrastava multidões? Era pela aparência dele? Não. Não. Era por quem ele era. Exatamente. Hoje os influencers arrastam multidões pela aparência, né? E pelas coisas que fazem dentro da... Né? E tem uns caras que fazem umas loucuras, as idiotices aí, né? Se submetem a tantas coisas absurdas para atrair seguidores, likes, etc, né? E patrocínios e tudo mais. Jesus, ele era no gogó, era ensinamento, né? Palavra, era coisas assim, não era pela beleza dele. Hoje as pessoas fazem academia, se ajeitam, ficam bonitão lá para aparecer numa tela e dizer, me seguem porque eu sei o segredo da beleza e da vida eterna, um monte de bobagem, pela beleza delas, né? Pelo padrão estabelecido de beleza que as pessoas... Pelo padrão, exatamente. Pelo padrão que se estabeleceu. Jesus era por ele mesmo. Júnior, e aí, cara? E as pessoas que estão com essa dúvida aí de se Jesus era negro, Jesus era branco, o que isso interfere, digamos assim, na fé ou na espiritualidade do indivíduo? Eu acho que não tem que interferir em nada. Acho que a gente já sintetizou aqui que o que tem que interferir é as palavras de Jesus. Aquilo que ele falou, que ele pregou, que ele viveu, ele sendo 100% homem, mas também 100% Deus. Então é nisso que a gente tem que se apegar. Agora, se a gente fosse apegar pela aparência, pela cor de pele, então a gente vai dizer assim, Jesus não era nem branco e também não era negro. Se a gente for estudar aqui, vamos sair dessa que Jesus era branco ou era negro e talvez a gente entender que o que é mais importante é a gente ver exatamente aquilo que Jesus pregou, que Jesus vivenciou, e não a sua cor nem a sua aparência. Então vamos ficar ali no meio termo. Jesus não era branco, não era negro, então a gente fica ali naquela questão mesmo. Uma boa saída de Jesus era Jesus, cara. Ele era Jesus. Jesus era Jesus. Então eu digo para esses grupos, conheçam mais Jesus, conheçam não mais a sua aparência. dele, Conheçam mais dele. Perfeito. Não sua aparência. Conheçam mais dele e não a aparência dele. Mas será que por nós, né? Eu tô falando nós porque eu também sou pastor, né? Também prego, e a gente normalmente não usa um tema desse nos púlpitos, né? É verdade. E a gente acaba até, de uma certa maneira, e já usei isso várias vezes, né? Quando a gente vai mostrar um vídeo, a gente pega um vídeo de um filme, né? Um vídeo, esses vídeos famosos, né? Que foi do filme do Mel Gibson, né? Já mostra um Jesus assim... meio lá, meio cá. Meio cá, né? Ou senão do The Chosen, né? O The Chosen tá pegando mais agora, né? A galera tá assistindo bastante essa série, né? Que ele é bem também desconstruído aquela ideia do Jesus. Tanto é que não usaram um cara bonito, né? Um cara... Chega lá, todo mundo já olha, o cara é diferente aí, né? No The Chosen já é mais um Jesus... eu achei o cara bonitão. Não, eu tô dizendo assim, não aquela ideia... Não, mas não é um Jesus alto, né? Alto, fortão... não é um padrão... É um padrão... já desconstruiu europeu de qualidade. Um padrão... já desconstruiu um pouco no The Chosen. Mas por nós não pregarmos e talvez falar um pouco sobre esse assunto, será que hoje, agora, nesse momento, as pessoas que estão assistindo, alguns vão se balançar na cadeira, Jesus não era branco, os olhos verdes? O que seria que aconteceria? Eu particularmente, eu acho que esse não é um assunto que deve ser trazido para um púlpito. Não, eu também não. Para uma pregação. Dizendo, por exemplo, porque a gente não fala sobre isso, né? A gente não fala. Mas quem está ouvindo pela primeira vez, né? É sobre a questão da cor de Jesus, não ser aquilo que está já tanto batido na cabeça das pessoas, pelo cinema, pelas revistas, né? Os modelos que escolhem para fazer o papel desses líderes. E além do mais, tem uma outra coisa que é importante. Pastor, você falou perfeito, mas me veio outro pensamento aqui, né? Cara, a gente não pode julgar os caras que tomam uma decisão dessa de colocar um Jesus e apresentar um Jesus padrão europeu de qualidade, né? Entre muitas aspas aqui, porque é numa época totalmente diferente, cara. A gente tá falando de quantos anos atrás aí que esse negócio foi feito? Sei lá. Mais 50 anos, talvez. Centenas de anos. Estamos falando de centenas de anos, essa decisão.
Do que do Jesus. Não, da aparência do Jesus, da pintura do Jesus da imagem. Da imagem eu não me lembro aqui exatamente em que ano que isso começou a surgir, a imagem de Jesus. Se puder dar uma olhada aí, Lucas. Eu acho que é legal a gente ter isso, porque assim, cara, a gente não pode julgar. Por exemplo, vamos ser sinceros, hoje parece que comemora seu aniversário de Aleijadinho. Acho que foi ontem. Foi ontem? Acho que foi ontem. Acho que foi ontem. Aleijadinho. Aleijadinho foi um dos grandes escultores do Brasil, o maior deles, quiçá do mundo, em muitos aspectos. Só que ele era chamado e assinava como Aleijadinho. Não. Porque ele teve as suas mãos, ninguém sabe se era lepra, sífilis, ou se era sífilis, enfim, mas ele teve problemas nas mãos, nos pés e ficou aleijado. Não conseguia mais trabalhar e tudo mais. Mas era chamado de Aleijadinho. Se chamar alguém hoje de Aleijadinho, o cara é preso. Né? Mas na época, chamavam ele de Aleijadinho. Os Trapalhões, o Didi, chamava o Mussum de Negão. E já chamou de outras coisas também. E de outras coisas mais, de urubu, de macaco, de um monte de coisa. Dentro do contexto da piada deles lá. Os Trapalhões não iria sobreviver, ia receber processo, ia ser cancelado de tudo que era lugar. Todo dia tinha uma cartinha do Ministério Público para processar Renato Aragão. Nós estamos falando de uma época atrás. Tanto é que esses programas são exibidos hoje, no final tem alguma informação dizendo assim, esse programa foi exibido de acordo com a época. De acordo com a época, não sei o quê. Então, como que você pode julgar, por exemplo? Aí eu entro numa questão, Luiz Júnior e Pastor Denner, que é um pensamento que eu tenho. Como que você vai julgar esses caras lá atrás? É uma época diferente. Se fosse hoje, seria de uma forma, teriam muito mais acesso à pesquisa. Os caras estavam pensando numa questão muito mais... como que ele vai imaginar? O cara não era Paulo, que imaginou já o evangelho chegando no mundo inteiro e ele trabalhou para isso. Os caras imaginavam Jesus ali dentro da Europa, dentro daquele grupinho, como isso, sabe? Não tinha nem Brasil. O Brasil é um bebê em termos de descoberta, né? 500 e poucos anos, outros países têm menos, outros um pouquinho mais. Então como o cara ia imaginar que isso ia chegar na época de hoje? Era muito difícil pensar isso lá. Hoje a gente vai na internet, pesquisa, tem vários pensadores falando sobre a tonalidade de pele de Jesus, onde ele nasceu, o que foi, não sei o que, como que era a época, as imagens que o pastor Luiz Júnior trouxe para nós, de grandes, com certeza, grandes reconstrutores, né, e pesquisadores da época, que traz, olha, era mais ou menos isso. Quer dizer, é uma época diferente. Então eu penso assim, não dá para trazer um julgamento muito pesado sobre aqueles caras lá de trás, né, pela decisão que eles tomaram lá. Se fosse hoje, seria uma decisão e que será questionada daqui a 100 anos. Sim. Se Jesus não voltar. A única coisa que eu vejo também da época é o contexto, né? Eles têm que trazer... Naquela época, eles tinham que trazer alguma questão de contexto que se trouxesse para uma familiaridade para as pessoas que estavam vendo mais ali. Próximo ali. Mais próximo. E como eles tinham essa questão da aparência, então por isso que eu falei, na Ásia tem muita questão de um Jesus do olho puxado. Na África, um Jesus já negro, por causa do contexto que foram feitos. Então tem essas imagens de Jesus também nesses lugares. E na Europa, um Jesus alto, um Jesus loiro, um Jesus de olhos azuis, imponente, uma questão social por causa da época também. Então é muito mesmo por causa da época. Na segunda-feira a gente aprendeu aqui com o pastor Eli Fernandes, que pregou muito lá nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares. E todos nós vimos, eu não me lembro o estado, que se o Lucas lembrar. Tudo eu jogo para você, viu, Lucas? Você vira aí, você tem uma memória mais fresca. O pastor Eli Fernandes falou que já foi pregar em igreja batista, lá nos Estados Unidos, Oregon, não sei se foi esse estado. Estados Unidos, vamos lembrar aqui, se o Lucas lembrar, ou a Leila, qualquer coisa pergunta para ele. E tinha lá uma faixa na igreja batista, escrito assim, negros não são bem-vindos aqui. E ele falou que vai em vários lugares nesse estado, em bares e restaurantes, está escrito lá, negros não são bem-vindos aqui. Como existiu toda aquela questão das lutas, dos direitos e tudo mais, eles não podem proibir que entre.
Mas eles mudam a frase, né? Em inglês lá, né? Não são bem-vindos. Tá lá. Falou que até igrejas tem essa frase. E se você vai para bairros de negros nos Estados Unidos, como Bronx e tal, tem inscritos lá dizendo: não culpe a Deus por você ter nascido branco. Você entende que isso é doideira? Entende? É uma loucura. O pessoal não consegue entender essa questão de ser humano, né? Domingo eu vou falar aqui na igreja, dando spoiler aqui para as pessoas, vou pregar sobre... spoiler da mensagem. Da mensagem, né? Vou falar sobre a graça, né? Maravilhosa graça, né? E eu estava pensando justamente sobre Amazing Grace, que é aquela música, né? E aí depois eu fui fazer uma pesquisa, o cara que compôs essa música, que é uma das mais tocadas, né, durante séculos, né, nos Estados Unidos, no mundo, na verdade, se tornou um hino mundial, Amazing Grace. É assim que pronuncia? Amazing Grace, é isso mesmo. Fala direitinho para ele. Amazing Grace. Ele é mais ele manja mais do inglês. Do inglês. O cara quem compôs essa música, ele era um traficante de escravos. Ele ia na África, jogava a rede lá, ameaçava todo mundo, comprava e trazia para vender escravos. E aí o que acontecia? Um determinado momento aconteceu coisas muito pesadas na vida dele, que eu vou contar domingo na igreja. Aí então ele se converte. E ele vai dizer depois nessa canção, que a canção na tradução quer dizer exatamente isso, como que um Deus pode perdoar um cara tão miserável quanto ele. Olha aqui. Né? Que benção. Aí ele fala que a graça, que perdoou alguém como eu. É uma loucura isso, né? E daquilo que ele fazia, né? E daquilo que ele fazia. Ele foi perdoado dentro da música, ele canta sobre isso. Quer dizer, o que eu estou dizendo é assim, somos iguais. Somos iguais. Se cortar a pele, né, a carne de um branco e a carne de um negro, o sangue que vai jorrar é vermelho, né? Sim. É vermelho. Temos coração, o branco tem, o negro tem, temos pulmões, o negro tem, olhos, né? O que difere é apenas a cor da pele, mas somos todos seres humanos e, portanto, todos seres de Deus, criados em Deus, enfim. Depois a gente pode trazer aqui o próximo podcast, pastor Denner e pastor Luiz Júnior, a gente pode falar assim, por que existem negros, né? Legal. De onde surgiu, né? Legal. E tem alguns estudos até do professor Adalto. Por que existem brancos? Sim. Tem até de onde surgiu? Tem estudos do professor Adalto Lourenço, né? Acho que vocês conhecem, né? Conheço, o professor Adalto claro, Lourenço. Claro. Tive aulas com ele. Sim, que ele fala muito dessa questão do DNA, de quando Deus criou. Poderia trazer o doutor Adalto aqui. Então, né? eu acho que conhece aí. Uma boa. Né, podia fazer esse convite para nós, eu acho que o contato. O doutor Adalto, ele vai trazer uma questão de DNA, que é legal. Ele tem uma questão de DNA desde a criação de Adão. Top, eu vi algumas coisas dele dizendo assim que talvez Adão ou Eva não eram tão claros assim. Entre eles, Olha Deus isso. já criou para já formar o negro. Ele tem Quero deixar uma dica aí pra vocês aí. Não, vamos correr atrás do pastor Adalto Lourenço aí. Ele tá no Brasil. Se alguém tá assistindo aí nesse momento, tiver ou até o contato dele, ou ele estiver... Ou até o repassa Adalto. pra ele esse vídeo, Doutor pede Adalto, pra ele gente nos quer procurar, ele né? tem uns Tem estudos essas de DNA muito explicações. legal, como a gente entrou na questão de DNA aqui. Acho que o cara tem know-how, né? Ele fala... Ele tem conhecimento Tem pra know-how. Então, dar, beber e emprestar. E quando ele vir, eu quero estar aqui junto, né? ele fala sobre o criacionismo, ele tem... Tá O combinado. criacionismo é muito legal. Muito legal. Exatamente. Legal. Fugiu essa minha. Mais alguma questão, Denner, pra levantar Não, aí? só pra gente finalizar aqui... Já? Não, Passou tão rápido? Modo de falar, né? Não, mas passou rápido Eu quero mesmo. mostrar por que de uma certa maneira, uma determinada religião, nós temos provas de que Jesus Cristo, né, toda a característica dele, humana, era de um homem branco, caucasiano e assim por diante. Quer ver? Tem como colocar aquela primeira imagem que eu te mandei? Não, na outra. Essa daqui. Esse aí é o sudário de Turim. Tá vendo? Aí você vê um camarada de cabelos compridos, né? Barba, bigode, a barba não tanto tão grande, né? Mas é o estereótipo. Narizinho perfiladinho. O estereótipo de um desses que a gente vê no filme. Em filmes, né? E a igreja católica vai falar que isso aí
Foi provado pela NASA já, Por causa do Santo Sudário lá? pelo Carbono 14, que essa imagem foi tirada do Santo Sudário. Então mostra que é um homem branco, caucasiano. Só que algumas pessoas, alguns cientistas, eu vou deixar aqui, super interessante, hein, que é uma bem esquerda, né, bem da esquerda, né? Eles colocam a teoria, que não foram eles que disseram, eles também pesquisaram. Depois eu vou deixar o link lá pro pessoal dar uma lida. Passa aí que o Lucas já mostrou. Que, na verdade, quem estaria sendo representado ali é o próprio Leonardo da Vinci. Né? Que esse camarada era um gênio, né? E ali dizem que é uma autopintura dele, né? Que ele se autopintou. E se você dá uma observada nessa pintura que ele fez dele mesmo e voltar para a próxima, se você dá uma olhadinha, se parece muito. Então ele fez como se fosse mesmo. Ele fez como se fosse uma pegadinha, entendeu? Para simular uma situação de alguém crucificado que foi coberto por um tecido e que depois, mais tarde, né? Não me lembro bem a história de como o que eles chamam de Santo Sudário apareceu, e que na verdade teria sido o próprio Leonardo da Vinci que fez. Uma coisa. Ele é um gênio, né? Ele é um gênio. Eu vi também essa questão, que eles levam a questão de ser então, Leonardo da Vinci. Eles têm como provar, porque não existe foto, não existe nada de Jesus, né? Apesar que eu vi um filme chamado Os Ossos, Os Ossos de Jesus, alguma coisa assim, não me lembro. Eu sei que tem dois estudos interessantes que do ossuário de Jesus. Não sei se você chegou a ver alguma coisa sobre isso. Eu já vi. Então, ali, né, o camarada quis provar que aqueles restos mortais pertenciam a Jesus, né? Então, dali tiraria um DNA, dali saberia de onde que ele veio, qual família, mas, na verdade, tudo furada, né? Falsidade, mentira. Até o Santo Sudário, né? Até o próprio Santo Sudário então, já foi comprovado que é uma fraude, né? Uma fraude. A questão dos ossos, fraude. Não quero ofender ninguém, fraude. Mas Santo Sudário... É fraude. É fraude, né? E já foi comprovado isso. Sim. Comprovadíssimo. Basta um Google. Então, entre as relíquias, né, do Vaticano, né? Já descobre a fraude que sempre existiu, né? E algumas imagens também jorrando sangue dos olhos e tantas coisas assim. A gente já foi provado e muito... A prosa e versos, o quanto isso era fraude, né? Sim. E essa questão de você trazer a questão do Leonardo da Vinci foi excelente, porque realmente a feição é muito parecida. Então tem essa tese aí já cai por terra e crerem que não era o rosto de Jesus. Ao longo da história, as coisas vão se organizando e se provando realmente como uma grande falsidade e fraudes para tudo que é lado em tantas questões. Pastor Júnior, me diga aí, meu amigo, como que você gostaria de encerrar esse podcast falando o que para o nosso pessoal? Eu quero encerrar, até preparei aqui, queria falar para vocês, quero encerrar o podcast da seguinte maneira. Para mim, pastor Luiz Júnior, creio que pastor Carlos Agrélio, por pastor Denner, nós que acreditamos na mensagem de Jesus, a gente entende, eu acho que a gente conseguiu trazer isso para a mesa aqui, que as afeições de Jesus pouco importam, né? Eu acho que a gente nem tem que se preocupar muito e nem precisa se preocupar muito com a aparência física de Jesus, principalmente com a sua fisionomia, né? De como que Jesus era, mas sim do que ele falou, que traz transformação, que traz vida, que muda as pessoas, que mudou a minha vida, que eu creio que mudou a vida dos pastores aqui também, com certeza. Sim. Então eu quero terminar esse podcast dizendo que isso é o mais importante. Não a aparência de Jesus, mas aquilo que Jesus falou na sua plenitude, aquilo que Jesus viveu, naquilo que Jesus pregou. E eu acho que isso tem que ser muito mais relevante do que a sua aparência, do que a sua fisionomia. A gente trouxe aqui algumas questões que poderia ser por causa de como que era na época, mas o que importa mesmo é o Jesus que morreu na cruz, terceiro dia ressuscitou e transforma as nossas vidas, né? Amém. E o amor dele que nos constrange, que nos dá vida e que transforma. Eu acho que isso é o mais importante para a gente entender sobre Jesus. Amém. É ele sendo ele, né? Exatamente. E aí, Denner? Não, eu fico feliz, né, por tudo isso que nós discutimos aqui, né? E principalmente pelas posições do pastor, né?
Ele já chegou falando aqui, já se posicionando. É, ele já disse. Não acredito nada disso. Eu não fico defendendo ideologia. E é um negrão, né? Ideologia. Poderia chegar aqui e dizer assim, a minha ideologia é que Jesus é negro, porque eu sou negro. Né? Não, olha, ele poderia ser meio arrogante, dizer assim, olhe para mim e verás Jesus. A face de Jesus. A face de Jesus. Eu não vivo por ideologia, mas por teologia. Amém, pastor, tá vendo? Você aprendeu isso com quem? Com Hernandes Dias Lopes, você aprendeu com Saião? Quem é o cara que... Mas, assim, a parte, né, a gente não vive ideologia mesmo, né? A gente crê na palavra do Senhor. E a verdade é bíblica, né? Que negros e brancos vão para o céu quando receberem a Jesus como seu único e Quando suficiente Salvador. receberem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí, Negros, Jesus brancos, Jesus amarelos. era não negro, importa, Jesus era branco. Não sei, pastor. Eu sei que não era branco, não. Concordo com o pastor, tudo que ele falou. Já tinha esse tipo de pensamento. Com o pastor Carlos também, é claro. E agradeço, pastor. De verdade, nós ficamos bem contentes quando fizemos o convite. O senhor disse, ó, pode me colocar aí. Primeira. Topou de primeira, né? Falei, olha, pastor, aceitou aqui, ó, de primeirão, né? Glória a Deus. Olha na sua agenda, mano, pra você não se enganar. Eu acho que Jesus estava nesse negócio, porque ao topar, ele se converte Aí, ó. e retorna ao metanoia. Glória a Deus. Era de Deus. Vamos quebrar tudo. Setembro vamos quebrar tudo, hein? Explica, não é o tema, hein? Não é o tema da edição. Vamos quebrar tudo. Qual é o tema da edição? Vamos projetar aqui? Não pode, né? Não tá na tela, né? Mas tem o podcast que você vai fazer, né? Daqui a pouco com a Nilda. Podmeta. Aí quando eu começar a voltar a vir pro Metanoia, você me convida pro Podmeta. Tá bom. Já fica aí, ó. Vai precisar de... Lembrando que eu sou pioneiro, por mais que eu estava lá na primeira edição. Estava na primeira edição. Trabalhando, hein? Caminhou bem, depois... Eu vou dizer uma coisa, tirando a edição de janeiro, acho que do ano passado, a primeira edição... Foi só pra quem tem fé. Só pra quem tem fé. Como eu não estive lá, eu estive numa parecida que foi de janeiro, né? Foi lindo. Gente, então é isso aí. Enfim, Jesus, ele é Jesus. Amém. Ele é o Cristo, ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele é o chefe, ele é que manda, ele é que criou todas as coisas, ele é Deus, ele é Senhor, ele é dono de tudo, ele comanda tudo. E, cara, eu sou o peão dele. Amém. Sou trabalhador dele, servo junto dele, na missão. Sabe? Então eu sou dele, pronto. Entendeu? Eu sou de Jesus. Né? Então, é claro que é legal a gente trocar essas figurinhas, né? Trazer informações, dados científicos, ideias, as coisas que as pessoas, os grandes estudiosos, eruditos, né? Construíram. Legal a gente conversar sobre isso, discutir sobre isso. Mas uma coisa é certa, esse Jesus é eterno. Amém. Ele veio aqui, se entregou por nós, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, hoje vive e viverá eternamente. Amém. E em breve virá. Amém. Esse Jesus que a gente adora, esse que a gente ama, a gente vive por ele, a gente se entrega para ele, a gente... Sei lá, não dá pra viver sem ele. Amém. E como você disse, quando ele voltar, vai ser lindo, hein? Vai ser lindo. Aqui, ó. O Luquinha projetou o tema. Rapaz, que tema, hein? Cara, você é top, hein, Lucas? Você é monstro, meu. Que tema. O Luquinha é... A casa tá dando os créditos pra Leila. Pra Leila? A Leila mandou pra ele já... Rápido. Os produtores aqui, a Leila e o Lucas. O outro tu faltou, não vem mais aí. Que tema, hein? Ele tem que ir, hein? Manda ele embora. Tá trabalhando, nem tá trabalhando. Deus já tá falando no meu coração só de olhar esse tema. Tem que ir. Aí, pastor, ó. Tem que vamos quebrar tudo. Leila, já libera a minha inscrição. Eu tava defendendo o Jonathan. Eu tava defendendo o Jonathan aqui, tá? Que ele saiu a trabalho, tá? Eu pensei que tava desviado, pastor. Não, tá desviado, não. O homem é crente. Beleza, pastor, obrigado por ter vindo. Tamo junto. Tamo junto. Que Deus abençoe sua vida. Pessoal de casa, não esquece de compartilhar, de fazer um comentário, enfim, ir lá no sininho, né, nas notificações para receber todas as nossos vídeos aí do Agregando Valores. E vamos para cima, vamos junto. Jesus é lindo, Deus é bom, o diabo não presta. Amém. E vamos para frente. Deus Tchau, abençoe. quebra tudo.